Prezados, a paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor e professor Valdeci do Carmo, do canal Teologia com Graça e Conhecimento. E estamos apresentando o quadro EBD em Foco. Estaremos agora vendo a lição número 6 da CPAD, quarto trimestre de 2025. A lição número 6 fala sobre a consciência, o tribunal interior. Eu quero te chamar a atenção de início. Será que a consciência é confiável? Será que as expressões que usamos às vezes, se a consciência não te acusar, está tudo bem. Se acusar, porque não está bem. Será que isso realmente é confiável? Estarei mostrando a você, nesta lição, o estado da consciência antes e depois da queda. Estarei mostrando também a consciência quando se alimenta de fontes erradas. Para esta lição, nós temos 3 objetivos, como é de costume. O primeiro é mostrar aos alunos a origem da consciência. No segundo tópico, o objetivo é ensinar que a consciência atua como um tribunal interior no ser humano. E o terceiro objetivo, que está no terceiro tópico, alertar os alunos para as falhas e as deformações da consciência após a queda, obviamente. Pois bem, na introdução diz bem claro, Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência. A consciência é aquele juízo interior do ser humano que julga os próprios atos que ele faz, certo ou errado, justo ou injusto. Pode-se dizer que o cristão ele vai ter a sua consciência moral ligada e dirigida diretamente pelo Espírito Santo. É o que se espera de cada um dos cristãos. Nesta aula, é importante mostrar claramente que a primeira manifestação da consciência como uma faculdade inata, ou seja, todas nascem com ela. Aparece desde quando o homem foi criado. Alguns teólogos consideram que essa consciência está no espírito, outros que está na alma, mas não há um consenso sobre isso. Sabemos, portanto, que há uma capacidade no ser humano de discernir o que é certo e errado, o que é correto, de se orientar de forma plena através da sua consciência. E é por isso que ele toma decisões certas ou erradas, justas ou injustas, mas tendo plenamente uma consciência para lhe ajudar nesse aspecto. Por isso, após o pecado, a consciência agora passa a acusá-lo, a acusar o homem do seu erro. Quando ele desobedece à ordem de Deus, ele sente-se acusado por ter cometido o erro de comer do fruto proibido. Existe no segundo subtópico do tópico 1 a questão do direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é chamado a lei moral, a lei que está dentro dele, a lei da natureza, ou chamado teologicamente direito natural. Quando nós estamos falando aqui de direito natural, nós estamos falando da consciência que está nele para acusá-lo ou não acusá-lo. Não estamos falando, quando nós estamos mencionando direito natural, nós não estamos mencionando o direito natural em John Locke. O direito natural em John Locke é uma coisa totalmente diferente, uma coisa ligada à política, uma coisa ligada a outros princípios que está ligado à política, a direito de propriedade, etc. Nós estamos abordando aqui o direito natural como algo dado por Deus de forma teológica. A questão teológica é que nós estamos abordando. De maneira nenhuma estamos querendo abordar essas outras questões relacionadas à política. Todavia, aprendemos claramente, à luz do texto bíblico, Romanos fala muito disso, que Deus gravou em todo ser humano uma lei moral interior, conhecida como direito natural. É o senso inato que nasce no ser humano de certo e errado. Se ele mentir, ele sabe que está mentindo. Está nele.
Então, o que é esse direito natural? É uma lei universal que Deus colocou em todo ser humano. E Paulo ensina que essa lei está escrita no coração de todos. E muitos povos antigos, no intuito de fazer o certo, criaram algumas leis que é citada aqui na lição bíblica, essas leis no intuito de fazer o correto. Leis que foram dadas ao povo, né, os códigos mesopotâmicos, para que pudessem fazer o que é correto. E Paulo diz que a lei está escrita no coração. Agora, o ser humano, mesmo sem conhecer a lei de Deus, mesmo sem existir a lei de Deus escrita, dada ao povo da época, ele já tinha esse código moral dentro dele, que é Deus que coloca no ser humano. É o que é chamado, teologicamente, do direito natural. Veja bem, antes da lei de Moisés, existia o código mencionado aqui, o Ur-Namu, que ele estava relacionado justamente, um código que trazia punições e compensações financeiras caso alguém os infringisse. Também a Lipit Star, uma lei que tratava de propriedade, tratava de herança, tratava de escravidão. E o mais conhecido de todos, o Código de Hammurabi, o mais famoso, tinha 282 leis, é baseado no princípio do olho por olho, dente por dente, lei de talião, buscando manter a ordem por meio da justiça retributiva. Esses códigos já mostram por si só que existia um código moral, que já o ser humano buscava distinguir o certo do errado e procurando atribuir leis para que pudesse trabalhar em cima do que é certo e não do que é o errado, viver em cima do que é certo. Existe uma diferença entre a lei de Deus, dada por intermédio de Moisés, e a lei de Hammurabi. A lei de Deus, a lei mosaica, como é bem conhecida, ela vai além de punição, ela reflete parte do caráter santo e misericordioso do Senhor, porque tem leis de proteção, tem leis de compaixão, de protege o estrangeiro, protege a viúva, protege o escravo. Enquanto o Código de Hammurabi ela é mais legalista. A lei de Deus une justiça e une misericórdia. Já na lei de Hammurabi não há muito misericórdia, não há misericórdia. Mas na lei de Deus há misericórdia. Isso é importante compreender claramente. E que, entendendo isso, vamos compreender que Deus escreveu uma lei moral no coração, que chamamos de direito natural. Antes de Moisés, povos tentaram replicar essa lei escrevendo os códigos que nós falamos aqui, mostrando claramente que a justiça divina ela nasce do caráter de Deus, seja através da lei natural, seja através da lei que Deus deu a Moisés. Por isso, é importante compreender e explicar para os alunos, buscar mais fontes de pesquisa para falar sobre essas leis já existentes. Pois bem, agora vem a outra questão, o funcionamento da consciência no tópico 2. Funcionamento da consciência. Como funciona a consciência? Vai falar no tópico 2 de acusação, defesa e julgamento. Sempre estaremos sendo julgados por nós mesmos. Sempre estaremos promovendo para nós mesmos defesa também. Nossa consciência faz defesa, nossa consciência acusa, nossa consciência julga. E quando fala aqui que ela exerce uma função judicante, está dizendo claramente que ela tem a função de julgar o que nós estamos fazendo, o que nós fazemos. É o que aconteceu com nossos primeiros pais. E conheceu o bem e o mal. E se conheceu o bem e o mal, passaram a ter consciência do erro que fizeram. E isso começou a servir de acusação também contra eles. É uma experiência de dor, uma experiência traumática. E por causa disso o pecado entrou no mundo. Encontramos também Davi, com a sua consciência culpada, que pede perdão a Deus ao tomar a saber, quando ele passa a saber, tomar consciência ou tomar a real, cair na real, numa linguagem mais popular, ele no Salmo 51, ele declara todo o seu sofrimento, e pede perdão a Deus por causa do erro, do seu pecado, aquilo que ele havia cometido. A consciência também é importante observar claramente que ela está ligada a normas e valores que são interiorizados de forma tão profunda que quando não conseguimos cumprir essas normas, a consciência nos pesa, a consciência nos acusa. Isso é chamado muitas vezes de consciência ou culpa psicológica.
é quando nossos padrões eclesiásticos estão muito acima, ou padrões morais estão acima daquilo que nós conseguimos cumprir e caímos, às vezes, em constante sentimento de culpa colocada sobre nós. Recomendo, inclusive, o livro de Paul Tournier, Culpa e Graça. É um livro importantíssimo para você estudar sobre a questão da culpa. E também temos um livro interessante da Judith Kemp, que é Depressão e Graça. 2 livros importantes para você entender sobre essa questão da consciência, acusando da consciência, ora nos defendendo, ora mostrando nosso erro. Por que eu falo que é importante? Porque existe também uma culpa psicológica. Inclusive, tem um livro muito bom, Sentimento de Culpa como Resultado das Transgressões Humanas. Você encontra ele na Amazon. Por isso que é escrito, é a minha dissertação de mestrado, eu falo sobre a questão do sentimento de culpa que existe nos seres humanos. Existe a culpa psicológica e a culpa teológica. A culpa teológica é o pecado, é aquilo que praticamos de errado à luz da palavra de Deus contra o Senhor nosso Deus. A culpa psicológica, que a consciência acusa constantemente, principalmente aqueles que possuem consciência fraca. Eles são acusados constantemente por não conseguirem cumprir os valores ou as normativas da sua instituição religiosa. Já vi pessoas pararem em consultórios psicológicos e pararem em psiquiatras por causa de uma culpa que ele carregava, mas uma culpa psicológica imposta, às vezes por sistema religioso, que oprime as pessoas a tal ponto que ele se sente numa situação de constante acusação. Isso é uma coisa muito séria a ser tratada e observada, porque os níveis de consciência vão mudar. E por isso eu não posso dizer e deixar de me guiar pela minha consciência como é certo e errado. Vou mostrar um quadro para vocês daqui a pouquinho sobre isso, para que vocês entendam melhor o que eu estou dizendo. Eu quero dizer para você que, embora a consciência seja como um tribunal que julga condutas, que julga valores, que julga as nossas ações, ora aprovando, ora reconhecendo que estamos corretos, ela também vai entrar numa situação delicada quando nós estamos passando por um processo de culpa por causa daquilo que foi inserido em suas bases de informações. Em outras palavras, eu quero dizer a você claramente que nem toda culpa que você sente é de fato algo que você fez de errado. Assim como nem toda tranquilidade também você pode dizer que está ligado a algo que você fez de correto. Vamos desenvolver isso melhor e eu acho muito importante esse segundo tópico, trabalhar bastante com os alunos essa questão de consciência, porque a base daquilo que ele recebe vai determinar claramente a sua atitude em relação à consciência. Dá uma olhadinha no primeiro quadro aqui sobre consciência. Observe a consciência antes do pecado e depois do pecado. Antes da queda e depois da queda. Primeiro, antes da queda, a consciência foi criada por Deus como um senso moral, algo perfeito, para refletir sua santidade e sua justiça. Depois da queda, a consciência permanece, mas está corrompida pelo pecado. E é incapaz de julgar com pureza absoluta, porque ela está no pecado. Não tem mais uma pureza nessa consciência. Qual que é a função da consciência antes da queda? Julgar o bem e o mal segundo a vontade de Deus. Depois da queda, continua julgando, mas ela vai confundir o que é certo e errado. Por quê? Vai ser influenciada pelas emoções, pela cultura, pelo engano espiritual, pelo legalismo e por outras fontes que irão interromper que haja um bom julgamento. O estado espiritual antes da queda era iluminado pela presença de Deus, sem culpa e nem engano. Depois da queda está contaminada. Embora se entregue a Cristo, embora tenha Cristo presente, ela está contaminada, sujeita à culpa, sujeita à insensibilidade, sujeita a ser cauterizada. Antes da queda, tinha capacidade de discernir totalmente confiável. Mas depois da queda, volta a dizer que agora ela é falha. E se ela é falha, o que vai dizer então se a minha consciência está certa ou errada? É a palavra de Deus. A palavra de Deus que é o aferimento e o Espírito Santo para aquilo que é certo ou errado. Não é o que a minha consciência pensa simplesmente, mas a base fundamental que vai alimentar
A minha consciência, para se discernir corretamente, é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Qual o resultado da consciência da queda? Produzia paz, produzia harmonia. Depois da queda produz conflito, produz culpa, é auto-engano. O ser humano até tenta muitas vezes justificar o seu pecado, como se não houvesse pecado diante do Senhor. Por isso eu reafirmo a você, não é possível você atribuir o destino da sua vida e o valor de uma vida cristã voltado exclusivamente para a sua consciência, porque a sua consciência, ela funciona também como base de informações, conjunto de valores, conjunto de princípios, e se for mal alimentada, se for mal conduzido, vai acontecer de você ter uma consciência culpada, uma consciência que não vai mais despertar, embora culpada, mas não vai despertar para o que é certo, porque ela está contaminada. Vou dar um exemplo mais claro, talvez fique mais nítido. Por exemplo, é muito comum você ver em culto de ceia pessoas pedindo perdão por coisas tão pequenas, tão insignificantes. Para ele pecou. Para você que tem a mente mais madura, uma consciência mais amadurecida na palavra de Deus, você não se sente em nenhum momento acusado por coisas insignificantes, como, por exemplo, ver uma televisão, como, por exemplo, você, às vezes, ir para uma academia ou praticar outra coisa que, mesmo que haja uma proibição, você não se sente culpado porque você tem um alicerce melhor, mas outras pessoas se sentem culpadas. Haja vista, por exemplo, época de Páscoa, tem pessoas que não podem jamais pegar um ovinho de chocolate, porque ele vai se sentir culpado, vai sentir que está pecando diante de Deus, porque a sua consciência é fraca, está alimentado por informações, por tradições que atribuem esses atos a ser pecado. Outros que já têm a mente amadurecida em Cristo não sentem pecado. Não é questão de cauterizar aqui, é questão de maturidade espiritual, porque sabe que não tem nenhuma importância, não tem nenhum pecado em comer ou pegar um chocolate, seja em forma cilíndrica, em forma redonda, em forma quadrada, etc., em período nenhum do ano. Mas o crente mais fraco vai ter esse problema. O mesmo acontecia com os crentes que tinham consciência fraca na questão de comer ou não comer a carne comprada em açougues. O que Paulo falou? Olha, para que então não haja problema com os fracos na fé, eu não vou comer mais carne. E Paulo recomenda também que nós devemos suportar e tolerar os fracos na fé. São crentes da consciência muito melindrosa, consciência muito frágil, que tudo para ele é pecado. E a consciência às vezes desperta e ele acha que está pecando diante de Deus, que a consciência está alertando-o. Lembrando a você, a consciência no estado em que se encontra hoje, no estado do homem caído, ela não é fonte plena, confiável daquilo que é correto, daquilo que é certo. Por isso, temos a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo para nos orientar nesse sentido. No tópico 3, tem a consciência como algo falível, que basicamente é o que eu já comentei para você, mas mostra aqui alguns defeitos da consciência. Veja bem, a Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizadas, que são insensíveis ao pecado. Consciências fracas, legalistas, que eu acabei de mencionar para vocês, são consciências fracas, consciências legalistas, que vivem a sua fé por um conjunto de normas, um conjunto de princípios. Uma vez que você quebra essas normas, ou quebra um dos itens pertinentes, constituintes da norma, você acaba sentindo-se acusado. Vou ser mais explícito. Por exemplo, uma mulher que pertence a uma instituição religiosa e que a obriga a usar o véu como alvo de santidade, a não orar com a cabeça descoberta, se ela for orar sem ter o véu sobre a cabeça, ela vai sentir a sua consciência acusando-a, porque ela recebeu essas informações. São informações que foram colocadas para ela, que são a base de dados que ela tem para poder viver a sua vida de fé. Isso é claramente um dogma legalista.
nós também vamos encontrar no nosso dia a dia muitos outros dogmas, muitos preceitos e princípios legalistas que vai fazer sua consciência te acusar, sem você de fato estar cometendo pecado algum, porque você recebeu essas instruções. Isso tem trazido problemas na relação conjugal. Quantos casais enfrentam problemas porque um tem a consciência fraca e acha que tudo é pecado? O outro tem a consciência madura e não vê pecado nenhum, e há conflitos na relação por falta do equilíbrio da maturidade de fé e por falta de instruções da igreja que você frequenta também sobre vários e determinados assuntos. Há muitas pessoas que elas seguem totalmente dogmas e princípios eclesiásticos, mas até hoje nunca teve um encontro real com Cristo, que é libertador e que liberta a consciência cativa do pecado, do legalismo e o transporta para uma dimensão espiritual sem culpa, sem sentimento de dor, de vergonha ou de angústia. É muito bom que cada um crente pudesse encontrar maturidade em Cristo Jesus para não viver uma vida atribulada por coisas tão banais, por coisas tão pequenas. Há tantas pessoas que já passaram por situações difíceis, por exemplo, situações de culpa. A mulher, quando ela procura corrigir excesso da sua sobrancelha, quando ela procura tirar aquilo que o bigode feminino, ou outro nome que é usado entre as mulheres, quando ela procura depilar a perna por ter os pelos muito grossos, se ela vem de um segmento legalista que coloca isso como pecado, a consciência dela, em primeiro momento, vai dizer que ela está errada, porque recebeu informações sobre isso. Isso não quer dizer que seja o Espírito Santo despertando e nem tampouco que seja a consciência dizendo claramente, apontando que é certo que ela cometeu um erro. Ou seja, não quer dizer que a consciência está dizendo de forma correta que ela errou. Simplesmente a consciência está sendo despertada por um ensinamento errôneo que ela recebeu. Por isso, amadurecer a nossa fé, amadurecer em Cristo é amadurecer na consciência, sabendo em quem nós temos crido e quem é o Senhor nosso Jesus Cristo. Dentro do terceiro tópico ainda, é importante entender que Deus é o supremo juiz e a grande importância que temos em observar que a consciência não tem valor absoluto, a consciência não tem valor definitivo. É o que eu venho tentando mostrar a você desde o segundo tópico. Você não pode ter a consciência como base da sua vida de fé, da sua vida cristã. É preciso você ter um aferidor supremo e absoluto, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, ele chegou a dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que a sua consciência estava tranquila. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso eu me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. Em outra palavra, em outra tradução bíblica, ele vai dizer que minha consciência está tranquila, mas isso não quer dizer que eu estou certo. Quem vai me julgar é Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos procurar mais aprender sobre a Bíblia. Professor, você tem uma ótima oportunidade aqui de libertar essas mentes cativas, cativas por sistemas religiosos, cativos por tantas coisas errôneas que não trazem edificação espiritual, mas leva a uma prática legalista que poderá culminar num afastamento do Senhor Jesus Cristo. Na época antes da Reforma Protestante, nós tínhamos dificuldades muito grandes no âmbito eclesiástico, com os vários dogmas impostos, com os relicários, onde se vendia a relíquia de Cristo, onde se vendia a ideia de comprar a libertação do purgatório, pagando e comprando indulgências, pagando dinheiro aos líderes religiosos, para que pudessem ser libertos parentes, amigos, entes queridos do purgatório. Quantas mentes cativas, quantas consciências oprimidas, quantas vidas que nunca souberam o que é a liberdade em Jesus Cristo, escravo do sistema religioso. Mostra ao seu aluno o que ele precisa alcançar.
maturidade em Cristo Jesus. Mostra ao seu aluno que ele precisa e necessita crescer em Cristo e entender o que significa ser verdadeiramente livre. Agora, nesse quadro que eu vou mostrar para você, sobre as fontes erradas e o quanto que ela pode nos prejudicar na consciência ou prejudicar a consciência. Veja bem, culturas e costumes. Se você alimenta-se de culturas e costumes humanos, a sua consciência se ajusta a esse padrão que a sociedade aceita. E mesmo que contraria a palavra de Deus, você estará ajustado a isso e não vai sentir que é errado de maneira nenhuma. A cultura muda, o padrão moral de Deus não muda. A cultura vai mudar, mas o padrão moral de Deus é o mesmo. Tradições religiosas, a falsa segurança espiritual, como quando você obedece rituais, quando você segue normas, segue princípios. Muitas vezes você acha que a sua consciência está tranquila porque você não é acusado por cumprir essas normas. São tradições, são fontes erradas, são fontes que vão fazer você ter entendimento errado das coisas de Deus. Os fariseus tinham uma boa consciência, no entanto, perseguiram Jesus. Paulo tinha uma boa consciência quando ele perseguia os cristãos, achando que estava agradando a Deus. Sinceridade e honestidade naquilo que você faz não é sinônimo de verdade. Há muitas pessoas sinceras e honestas no que fazem, mas não quer dizer que vivem na verdade. Muitas vezes estão vivendo presos a um sistema religioso, precisando e carecendo de uma libertação. A influência emocional. Muitas vezes o momento emocional que você vive cega a sua moral, cega os seus princípios. Davi e os seus sentimentos por Batseba cegou todo o seu entendimento, cobiçou, praticou o ato que não deveria praticar. O desejo governou, a razão moral se apagou, porque cedeu às influências emocionais. Padrões morais distorcidos. Hoje nós vivemos relativismo moral, o que é certo é errado, o que é errado está certo. Quando você é alimentado por esses padrões, por essa ideologia, a sua mente tende claramente a aceitar esses padrões como verdadeiro. Ideologia de gênero, aborto e outros males, você passa a tê-los como verdadeiro. E desta forma, você não vai enxergar a verdade divina. A consciência, ela vai se tornar subjetiva e está sempre ouvindo a essas fontes de alimentação das quais ela foi alimentada. Tal qual foi no dia de juízo, por exemplo. Cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Cada um agia segundo a sua própria consciência, porque não seguia o parâmetro da lei de Deus. Josué havia morrido e cada um fazia o que bem entendia. Por fim, para dizer para você que a consciência pode ser cauterizada. E quando cauterizada, ela perde toda a sensibilidade. O pecado não causa incômodo. Esta é a razão porque muitas pessoas continuam pecando constantemente e não sentem arrependimento, porque ela já está com a mente cauterizada. Tem pessoas que mentem e não se importam com isso e não sentem-se incomodada. Tem pessoas que pecam e não sentem culpa porque a mente já está cauterizada. Quando a mente está cauterizada, não se ouve mais a voz do Espírito Santo. Cabe ao professor esclarecer, cabe ao professor abrir o entendimento. Nós não podemos ficar tendo e criando e alimentando mentes cativas por nenhum sistema legalista, por melhor e boa intenção que ele tenha. Nós precisamos apresentar a Cristo, que nos liberta de uma consciência culpada, cativa do pecado e cativa de qualquer sistema religioso. Nós precisamos que o aluno entenda que ele precisa ter uma vida plena em Cristo Jesus, para ter uma consciência purificada, transformada por Cristo, a ponto de ser sensível à voz do Espírito Santo e não ser presa a coisas que escravizam, que não levam a nenhuma edificação espiritual. Portanto, pense bem ao dizer, quando você se sente acusado, para saber se de fato você está infringindo algum valor moral e espiritual ou se é apenas uma alimentação equivocada que você teve. Exemplo, vou dar mais um exemplo. Quantas pessoas que dizem que se sentem acusadas porque às vezes dormem sem camisa com a sua esposa.
Naquele momento ele diz, me senti acusado pelo Espírito Santo ou fui despertado pelo Espírito. Você vai observar isso. À luz das Escrituras, não há nenhum princípio de ensinamento sobre isso, até porque você está com a sua esposa, o seu cônjuge, no leito santo, cravado e marcado pela aliança dos sacros laços matrimoniais. Então você está num casamento santo, numa relação santa. Quantas pessoas, volto a dizer o que eu disse anteriormente, estão tendo uma vida totalmente sem desfrutar da união conjugal por ter consciência fraca, fragmentada, fragilizada e escravizada por princípios humanos. Eu concluo essa lição dizendo a você que nós devemos manter nossa consciência pura, renovada, iluminada, pelo estudo contínuo da palavra, oração, jejum e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Tenha uma boa aula e que Deus vos abençoe. Até o próximo encontro.